O líder, Flamengo, visitou o Juventude e venceu 2-0. A gente começa aqui o debate ouvindo o treinador rubro-negro, Felipe Luiz. Primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo o que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saúl, talvez o melhor Saúl da sua carreira. Todo mundo sabe, não preciso falar a carreira que o Saúl teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou, e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saúl era um desafio e passava por ele, né? E ele está num nível altíssimo, altíssimo. E eu falei para eles durante essa última semana agora, antes desse jogo, que quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, né? Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar. Falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Vamos lá, só contextualizando a proposta no caso do Fenerbahçe, ele admitiu que recebeu, recusou, pretende honrar o compromisso e tem muito claro o que espera. E essa vitória, o Flamengo não ganhava do Juventude lá desde 97. E essa vitória, Jailson? A vitória que o Flamengo controlou basicamente o jogo todo, né? Não tomou muitos sustos, ficou com a posse da bola. Algumas coisas de forma diferente, né? Por exemplo, saída de 3 com o Ayrton Lucas baixando, né? Para fazer terceiro zagueiro. O Ayrton Lucas, que é um cara muito mais ofensivo do que defensivo, mas a saída de 3 para justamente liberar o Emerson Royal pelo lado direito. O Saúl, que o Felipe Luiz falou, é brincadeira, cara. O que o Saúl joga de bola. Tava observando hoje a movimentação dele, porque hoje ele estava jogando com o Alan, né? E o Alan estava pelo lado esquerdo e ele estava mais, inclusive ele fazendo essa jogada pelo lado esquerdo, foi uma das poucas vezes ali, né? Que ele acabou fazendo a ultrapassagem. Ele estava jogando mais pelo lado direito. Mas o Saúl, a diferença, e com o Jorginho fica mais evidente, né? O Saúl não erra passe. E assim, tem passe bobo, que é o passe ali de 2, 3 metros, que às vezes você... Esse aí. E tem esse daí, que o cara tá de costas e consegue cavar ali o Arrascaeta pro seu meia, né? Pro seu atacante, que tá fazendo uma temporada também espetacular, fazer o gol. Então, assim... Um parênteses aí, né? A temporada igualou a temporada com mais gols na carreira do Arrascaeta. Só para reforçar teu comentário, 74 ações com a bola, 58 passes, 56 certos, 2 passes decisivos, 2 cruzamentos certos em 2 tentativas, um passe longo certo e uma tentativa. Então, impressionante. As inversões dele também, porque ele, durante o jogo, invertendo várias vezes no Samuel Lino, que estava aberto pelo lado esquerdo, justamente para tentar balançar ali a defesa do Juventude. Então, assim, um jogo que o Flamengo não tomou sustos, acabou até um ritmo um pouco mais lento, na minha opinião, justamente porque estava ali com a posse da bola, estava tentando atrair o Juventude para subir a marcação, mas o Juventude não subia tanto. E é isso, 2-0, o Flamengo continua na liderança do campeonato. Eu queria saber a opinião do Jailson. Fale. Porque a vaga do Saúl no time do Flamengo, a gente pode dizer mais ou menos que é a vaga do Gerson. Uma faixa de campo parecida, que ele joga... Não, eu não acho não, mas tudo bem. Ele está entregando mais do que o Gerson estava? Porque o Gerson jogava mais aberto. Ele jogava na do Luiz Araújo, às vezes. Exatamente. Mas ele era o cara da direita, mas ele não jogava pela direita. Inclusive, para mim, o erro até. Às vezes ele jogou como o Luiz Araújo, às vezes como o Saúl. Inclusive, Ele flutuava, assim como o Saúl flutua. Então, mas inclusive para mim um dos equívocos, não é nem equívoco ou erro, né? Mas o Felipe Luiz falou que o Saúl não estava em 100% na sua forma e do jeito dele de proteger do jogador começar, né, a pegar a condição física, ele deixava o Saúl aberto pelo lado direito, justamente nessa função do Gerson que você está falando. Só que o Saúl, como segundo volante, sempre jogou muito, pisando na área no Atlético de Madrid também. E aqui no Flamengo, na primeira vez que ele joga como segundo volante, ele acaba com o jogo. Ele deita, bota aqui a bola embaixo do braço e ele acaba com o jogo. Ele com o Jorginho são caras que, assim, a gente vê o time adversário tentando pressionar e eles saem em diagonal com uma facilidade bizarra. 2 toques na bola, eles já tiram a pressão do adversário. Então, assim, acho que o Felipe Luiz, ele tenta no início, quando vem o Saúl,
fazer o Saul pegar ritmo de jogo aberto pelo lado direito, mas eu não concordava com a utilização do Saul aberto pelo lado direito. Mas é um jogador versátil como era o Gerson. Mas o Muitas Gerson... vezes jogava como segundo homem Mas também. o Gerson tinha mais velocidade. Vamos lá, estabelecer essa comparação. O Gerson, para mim, tinha mais velocidade para jogar aberto. O Gerson, mesmo ele tendo um pouco mais... Ele era lento na hora que ele trazia para dentro. Na hora que ele pegava a bola pelo lado direito, né, para trazer para a canhota, que é a perna boa. Mas ele tinha mais força física também para sustentar o embate com os laterais. Coisa que o Saul não tem. Então, assim, pra mim, botar o Saul pra jogar aberto, por exemplo, dar uma espetada, uma virada de jogo do lado esquerdo pro Saul correr em diagonal, eu acho que você não vai estar tirando o melhor dele. Eu acho que o melhor é o que ele tá fazendo agora. Até porque jogando tem ali. alguém pra fazer isso muito bem hoje. Tem o Plata, tem o Luiz Araújo, que podem jogar aberto. Aí do outro lado tem o Samuel Lino e tem as Eu referências. nunca achei que o Gerson era o jogador aberto. Ele partia dali. Mas ele nunca foi o cara de no atacar desenho da escalação ele aparecia ali, mas de partia fato... dali, mas ele flutuava. E aí, muitas vezes, no dando intermediário. corredor pro Wesley, né? Então, Porque exatamente. Funcionava muito bem com o Wesley. quando você tinha Wesley. Era muito... Hoje a gente viu o Emerson passar muito. Mais do que normal. É justamente porque o Ayrton E é Lucas melhor descendo fazer pra isso. ficar. Eu acho que é melhor pro Flamengo usar o Emerson Royal dessa maneira. Porque exatamente. ele é um cara assim, eu não acho essa unanimidade toda, embora ele tenha... Unanimidade negativa ou positiva? Positiva, porque, o Emerson claro, Royal, porque muita gente não gosta. Mas o Emerson Royal foi vaiado no primeiro tempo do jogo eu não contra o tô Inter. falando no Ele Flamengo. não é unanimidade. Mas o que eu digo é, quando ele chega como um cara que tem uma carreira invejável. Basta olhar Barcelona, Milan, as camisas que ele vestiu, né? A carreira dele é além da seleção brasileira. E a mim isso sempre surpreendeu. Fala, cara, por que disso, entendeu? Então eu acho que é um cara importante para você saber usar. E acho que hoje o Flamengo soube usá-lo. Ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e o Flamengo teve uma vitória, para mim, hoje protocolar. Acho que o grande mérito do Flamengo de 2025 é que ao contrário de outros Flamengos de anos passados, ele não dá mole. É isso. Ao contrário sobretudo no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo dava muito mole no Campeonato Brasileiro. Aquele olhar de olha, esse jogo aqui, Juventude fora de casa, com esse histórico que o Flamengo tem contra o Juventude em Caxias, tendo um jogo de Libertadores no meio de semana, era o típico jogo do Flamengo que acabava deixando 2 pontos que faziam muita falta na briga pelo título por pontos corridos. Então, o tratamento que o Flamengo hoje, por causa da sua direção e do seu treinador, tem dado para o Campeonato Brasileiro é espetacular. Não dá mole e por isso, assim, ele sofreu o quê? Só bola parada do Nenê no primeiro tempo. Tirando isso, não teve susto. O Juventude não fez nada. Para mim, claro que o ataque do Flamengo funciona. O ataque do Flamengo é muito bom, é o melhor do campeonato. Mas o sucesso do Flamengo reside na sua defesa. Porque defesa, para mim, defesa não são os 4 jogadores que estão ali atrás. Porque justamente eles Depende muito participam dos seus atacantes. Eles participam Marcam muito. Os homens da última linha participam muito menos do que anteriormente, porque a bola já chega para eles mastigada quando chega. Felipe Luiz fala sobre isso. Então, mas o grande mérito é por que estoura pouco a bola lá atrás e, consequentemente, não sofre gol? Porque o time inteiro marca. E aí, quando eu falo de defesa, é sistema defensivo, é o time como um todo. É o maior mérito, é a sustentação, é o que dá a solidez ao Flamengo. O Flamengo é a melhor defesa disparado do Campeonato Brasileiro. É muito difícil fazer gol no Flamengo. E a partir daí ele constrói suas vitórias. Às vezes ele encaixa uma goleada, às vezes vai fazer 1-0, 2-0, como hoje, mas vai somar 3 pontos. Agora, sobre essa provocação, Saul Gerson, assim, quando você tem Saul e Jorginho como dupla de volantes, você tem um nível de capacidade de abrir o jogo, a defesa adversária com passe, que ninguém tem na América do Sul e que não é fácil encontrar no futebol europeu. É óbvio que jogando na velocidade do jogo europeu, esses jogadores teriam outro desempenho, etc. Mas eu vejo ali uma dupla de volantes assim que, olha, ou é primeiro escalão ou próximo disso, tá? Obviamente, com a idade deles, cai um pouco com a qualidade, sim, para mim. Jorginho, primeiro escalão, Saúl, idade, segundo escalão de alto nível na carreira, tá? Que são jogadores de carreiras sólidas no futebol europeu. E aí, você imagina com esses 2 jogadores, você tem um meia que desequilibra por dentro do futebol brasileiro, que joga muito do meio para a esquerda, Arrascaeta, e jogadores de lado de campo com muita força e qualidade. Não cabe, nesse tipo de jogo que o Flamengo faz,
Vamos supor que o Gerson estivesse à disposição. Vamos fazer esse exercício, essa ficção. O Gerson hoje não seria titular do Flamengo. Porque você não abre mão de um jogador... Provocação. Você não abre mão hoje de um jogador de velocidade para ter um jogador... Não é a qualidade. A qualidade o Gerson tem, da característica do Gerson. Você só faria isso, e isso provavelmente vai acontecer lá na frente, algum dia, quando o Eric estiver inteiro, Pulgar para jogar ali de volante, que também tem um passe. Eles podem formar ali com o Jorginho. Aí o Flamengo está sendo pressionado, de repente um jogo fora de casa. Em algum momento, 10, 15 minutos, você abre o Saul por um dos lados para ter mais capacidade de retenção de bola, continuando com a força de marcação. Mas de ideia inicial, não cabem esses 3 jogadores juntos. E, para fazer o segundo volante, eu acho que o Saul faz melhor que o Gerson. Porque se fosse para fazer esse lado de campo de construtor, não com o atacante, eu acho que o Gerson faz melhor que o Saul. Não sei se o Gerson concorda comigo. Concordo. Eu só não... Assim, a gente tá falando de uma situação hipotética, óbvio, né? Até porque... É porque ele fez a provocação, então... Não, talvez o Saul... brincadeira. Não, então, talvez o Saul não viesse se o Gerson não tivesse saído. Sim. Mas eu não sei se por exemplo, se o Gerson não seria titular. Não como meia, né? Como volante. Eu acho que o Gerson continuaria brigando aberto lá com o Luiz Araújo e com o Plata pelo lado direito. Ele não entraria... Aí é a minha opinião. Acho que ele não entraria na briga pela volância, porque a gente tá falando de Pulgar, de De La Cruz, enfim, de Jorginho, Saul. Jogadores que ali entregam... Vitor Araújo como opção. Vitor Araújo e Alan, que, enfim, estão lá na terceira opção hoje. É a realidade. Mas acho que o Gerson... Porque o Gerson era capitão do time e estava jogando muito pelo lado direito. Sim, não, essa é a questão. Como o Flamengo consegue... eu acho que subir ainda... Eu acho que o Flamengo hoje é um time ainda melhor do que era antes. Sim. Apesar de ter perdido um jogador que foi ano passado, em vários momentos, a maior parte da temporada, o seu melhor jogador. Sim. Eu só queria falar sobre essa questão do Felipe Luiz. Então, eu ia trazer 2 temas, só que até ia inverter a ordem, então vamos nessa. Começa aí, Felipe Luiz, a proposta, você está dizendo? Sim. Eu queria ouvi-los. Recebe a proposta do Fenerbahçe, diz, não, pretendo cumprir meu contrato, tenho minhas ideias muito claras de onde eu quero chegar. O famoso plano de carreira. Eu acho isso muito legal. E depois ele acrescenta. E tenho um projeto aqui com o Flamengo. É a responsabilidade dele profissional com o projeto que está no meio. É no meio da temporada. Passou um pouquinho do meio, mas agora vão entrar as fases decisivas de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Quem sabe chegar a um Intercontinental. E ele é fundamental nisso. Se ele abandona o barco no meio disso, ele está deixando o Flamengo perdido, né? Então, sem rumo. Eu acho que assim, seria uma escolha muito pouco inteligente. Eu também acho. Porque por vários Pouco motivos. inteligente. É pouco inteligente, né? Mas a questão... Por vários motivos. Muitos aceitaram, Não, eu sei. historicamente Mas falando. é que eu acho que assim, primeiro, ele tem confiança na capacidade dele. Então ele sabe que não é por acaso que ele recebeu uma oferta e ele sabe que esse trem especificamente do Fenerbahçe, Talvez passe o melhor. não, exatamente. Eu acho que passa. Vão passar tantos Não, outros e se não como esse, passar, muito provavelmente. o vagão que ele tá já é melhor. isso. Vão passar vários trens como esse daí. É óbvio que se chegasse o Real Madrid e fizesse uma oferta, vem aqui, aí é uma outra história. Então, assim, o que eu vou falar não vale pra se fosse o Real Madrid. Mas sendo o Fenerbahçe, vão passar outros trens. Depois, ia pegar muito mal. Ele ia se queimar de uma maneira absurda, fazendo a escolha de deixar o Flamengo, né, no meio de um trabalho que parece ser um trabalho promissor nesse momento, ele ia se queimar do ponto de vista profissional, como postura profissional, não como qualidade de técnico. E terceiro, que eu acho que assim, a chance que ele tem de ganhar 2 títulos até é uma chance grande. Não estou dizendo que já é campeão da Libertadores ou já é campeão brasileiro, mas o Flamengo hoje é o favorito para o Campeonato Brasileiro e isso pesa bastante. Eu acho que ser favorito para título brasileiro é bastante significativo e é o favorito para Libertadores, o que aí eu acho que tem um peso menor, porque mata-mata, o favoritismo conta pouco. Mas seria muito burro deixar o Flamengo agora. Pronto. O pouco inteligente. Só para sublinhar, muitos outros aceitaram essa situação na história do futebol brasileiro. E outra, projetando, ali na frente vai passar um outro trem desse. Não. E quando vai passar esse trem, final do ano, meio do ano que vem,
o Flamengo tem que estar preparado. Porque vai vir o trem, eu acredito que vai vir o trem mais forte. Eu entendi o que o Eugênio quer sublinhar, o famoso, pô, que legal dele ter feito isso, mesmo que a gente concorde, Não, porque que legal, muitos não é que faria. mostra Sim, que ele é um cara, mas para mim, sabe, assentado sobre o que ele pensa, o que ele projeta, muito o meu sólido. ponto, o meu ponto para jogar para vocês é, por que eu também acho que seria muito pouco inteligente? Se a gente pegar as grandes ligas, vamos ver essa última janela do Flamengo. Que time pode oferecer uma janela dessas em comparação aos seus concorrentes? Porque assim, óbvio que o Liverpool pode, mas aí o Chelsea também pode, o United pode, o City pode, e são grandes clubes, eu não estou falando. Ele está num lugar que permite a ele, se ele olha no médio prazo, um domínio de consolidação de carreira que eu não acho nem que é para ir na linha da fidelidade ao Flamengo. É uma ótima opção profissional. E para mim hoje, trazer o Fenerbahçe é algo incomparável. Assim, o Flamengo no contexto brasileiro e sul-americano, ao Fenerbahçe no contexto... É que tem uma lógica. O futebol turco tem uma lógica de que o futebol turco é o último passo, assim como o futebol português, para as 4 ou 5 maiores ligas. Então, se você Sim, é uma escada. estoura ali... Só que o Felipe Luiz ainda eu tem vejo a vantagem... diferente. Ele ainda tem a vantagem... Do histórico dele lá. Do histórico dele lá. Ele não precisa disso. Sim. Ele não precisa isso que eu do ia falar. futebol turco para que as pessoas o conheçam. O Felipe Luiz é uma figura conhecida no futebol europeu, no mais alto patamar do futebol A europeu. Espanha o vê quase como um espanhol. Então, assim, se ele ganha títulos tem com o dúvida do Flamengo... trem do Atlético e do Chelsea? Os caras vão... Se ele ganha títulos com o Flamengo, os caras vão saber. Pera aí. É o Felipe Luiz, eles sabem quem é o Felipe Luiz, como ele pensa, como ele trabalha e tudo mais. Então eu acho que ele não precisa do degrau, ele não precisa da escada para ir para as maiores Eu ligas. só tenho a impressão o seguinte, Jean, quando você fala do futebol português e do futebol turco, o português eu concordo que é tô batendo na porta, toque, toque, toque. O turco é o contrário. O turco é quando você... Com a Já porta passou. na frente. Não mais. Técnico, não pra É jogar. o contrário. Então, Um é não- ponta de entrada, outro é ponta de saída. Não mais, porque hoje não é nem... Os caras estão com grana. Os caras estão com muito dinheiro. Hoje é um negócio, se a gente for ver o Osimhen, que era um cara que todo mundo falava, vai pra Premier League, vai pra Premier por League. 100 milhões. Então eles estão... Não, tem vários, Eugênio. Tem vários jogadores ou figuras que a gente não imaginava. E nessa... Ederson mesmo. Isso o próprio Ederson, que acho ponta que... de saída. Agora, assinando embaixo do que vocês disseram, essa porta de início do futebol português, vou trabalhar no Braga, por exemplo, que é um time que projeta técnicos e tal. O Felipe não vai precisar. Mas não vai mesmo. Eu acho que se ele for para um time de Não vai segundo mesmo. escalão, eu o vejo, é óbvio que eu não posso prever o futuro, porque nenhum técnico é eterno, como O substituto- quem sabe do Simeone. Claro, Eu também mas é sim, sim, isso. Eu acho que é uma tendência, porque o Simeone não vai ficar a vida inteira lá, que é o maior técnico do Atlético da história. Embora etc. ele seja... quer dizer, seria até um caminho para o Atlético fazer aquilo que ele sempre quis fazer e nunca conseguiu, que é mudar, porque o Felipe Luiz não tem nada a ver como técnico com o Simeone, em relação a ideias de jogo. E nem poderia ser assim no Flamengo, porque o Flamengo tem... Ele é mais moderno que o Simeone. Ele é um cara que tem uma outra ideia de jogo. Tal. Agora, o Atlético do Simeone, no começo do trabalho dele, precisava de um Simeone. Não adiantava chegar um cara ali Sim, querendo... de choque. Exatamente. Hoje, o Atlético já pode dar um passo à frente e talvez por Mas isso... essa você defesa também- forte tem a ver com o Simeone também. Ah, claro. Então se for para ele bater na absorve porta e isso. entrar, provavelmente é pelo menos um Betis. Sim, sabe? Sevilha. Um Sevilha, se o Sevilha melhorar, Sim, obviamente, sim, de sim, qualidade, ou um time italiano de, sei lá, um Atalanta, algum time assim, mais forte ultimamente. Não vejo a necessidade de ele passar pelo futebol português nem futebol turco para chegar num grande time da Europa lá na frente. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que simplesmente quebrou um tabu histórico. Parceiro, quase 3 décadas para vencer o Juventude jogando lá naquele terreno de Caxias do Sul. Porém, o tabu foi quebrado. O Flamengo venceu o jogo por 2-0. 2-0. Arrascaeta na sua melhor fase artilheira e o Emerson Royal. O Emerson Royal que substituiu o Varela e conseguiu ali fechar o caixão do Juventude. Flamengo 2, Juventude 0. E o Flamengo chegou à marca dos 50 pontos no Campeonato Brasileiro e agora é mais líder do que nunca. O Flamengo segue aí na liderança do Campeonato Brasileiro. E, logicamente, né, o Felipe Luiz agora vai poder trabalhar com calma para o jogo contra o Estudiantes na próxima quinta-feira no Maracanã pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito,
para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!